Olá, tudo bem? Você sabe qual é a diferença entre depressão e demência? Nós vamos falar desse assunto hoje. Mas vale lembrar que eu falei a respeito desses temas anteriormente. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para você acessar. Prazer, eu sou a Marcela Bianca, sou fundadora do Instituto do Cérebro, neuropsicóloga e mestra em gerontologia. Vale ressaltar a importância de um diagnóstico diferencial. E muitas pessoas confundem a respeito da demência e da depressão. Mas como assim? A gente tem que saber que a depressão é quando o paciente está um pouco apático, desanimado, desmotivado. E a demência já é uma dificuldade de fazer as coisas, de lembrar de alguma situação ou momento. E a gente precisa diferenciar muito bem isso. A maior queixa dos idosos é a dificuldade de memória, mas não necessariamente pode ser algo patológico, como a demência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 50 milhões de pessoas no mundo têm o diagnóstico de demência. E aqui no Brasil, em média, de 5 a 12,9% tem esse diagnóstico. E em média, 100 mil pessoas ao ano têm um novo diagnóstico de demência. Então é um assunto que vem se falando há muito e a gente precisa saber diferenciar isso. Estima-se que até 2050, 150 milhões de pessoas terão um diagnóstico de demência. E eu posso dizer por quê. A depressão, a ansiedade, o estresse, todas as questões psiquiátricas, emocionais, podem impactar negativamente as questões neurológicas e levar a uma demência. Em um congresso que eu fui em 2019 em Los Angeles sobre Alzheimer, eles ressaltaram muito isso. O quanto a gente precisa cuidar da saúde mental para não desenvolver uma demência. Antigamente a gente falava a respeito de que a demência era só genético, hereditário, que vinha da família, que se alguém tinha poderia ter. Sim, isso existe. Mas estudos mostram que não somente a hereditariedade e a genética leva à demência e que a gente precisa muito prestar atenção com a saúde mental. Então, se você tem alguns aspectos de depressão, estresse, ansiedade, o que seja, fique atento a isso. É importante falar que na demência as pessoas podem apresentar sim alguns sintomas depressivos, mas que a depressão é precursora da demência, ou seja, ela leva à demência. Mas existe também uma coisa, uma depressão com déficit cognitivo, ou seja, uma pseudodemência. Para a gente diferenciar uma demência de uma depressão, de uma pseudodemência, a gente precisa desse diagnóstico diferencial. E para um diagnóstico diferencial, a gente precisa de uma avaliação clínica médica e também avaliação neuropsicológica, que vai avaliar toda a estrutura cerebral, a questão dos aspectos cognitivos, comportamental, emocional e também da funcionalidade. Como eu disse anteriormente, a demência é diagnosticada a partir da perda da funcionalidade, dessa dificuldade de lidar com os aspectos do dia a dia. E a depressão é a alteração de humor, a falta de interesse, o desânimo e até mesmo o isolamento social. Mas cuidado, o isolamento social a gente também observa na demência. E uma informação importante, a depressão é observada pelo paciente e não tanto pelo acompanhante ou familiar. Já a demência é uma observação que vem do acompanhante, do familiar e não tanto do paciente. Agora, já ouviu falar do comprometimento cognitivo leve que eu falei anteriormente? Então, nesse caso, a observação dos sintomas vem tanto do acompanhante ou do familiar e também do paciente. Resumindo, na demência, a pessoa tem uma dificuldade de executar as atividades. E na depressão, ela tem uma falta de vontade, uma falta de interesse para executar essas atividades. Em termos práticos, os sintomas da depressão são falta de motivação, desinteresse, tristeza, apatia. E os sintomas da demência são dificuldade de concentração, de memorização, de compreensão e também o déficit das funcionalidades do dia a dia, dificuldade de fazer o que normalmente fazia anteriormente. Vale ressaltar que a depressão ela afeta várias faixas etárias e a demência acomete principalmente pessoas a partir de 50 anos. A dificuldade de diagnóstico entre depressão e demência no idoso é muito comum, mas o que difere principalmente é que na demência existe a perda de autonomia que não existe na depressão. Se você quer saber mais informações, inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente aqui e acompanhe os próximos vídeos. Um beijo!